Automóvel. Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Bom dia, no Fórum TSF vamos olhar o Orçamento de Estado para 2013 e tentar perceber como é que ele vai mexer com a nossa vida. Que impacto terá este orçamento na economia do país, na vida das famílias. Queremos ouvir a sua opinião, queremos sobretudo hoje no Fórum TSF esclarecer as suas dúvidas. O bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Domingos de Azevedo, também na assessora da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, Paula Franco, estão aqui em estúdio para nos ajudar a responder às dúvidas dos ouvintes. Queremos saber como é que olha para este orçamento para 2013. Queremos conhecer as suas dúvidas. O número de telefone do Fórum TSF é o 808-202-173. 808-202-173. Queremos neste Fórum TSF ajudar a esclarecer as suas dúvidas sobre este orçamento, sobretudo em que é que esta subida de impostos, que é a maior subida de impostos da nossa história democrática, em que é que ela vai mexer com a vida de cada um de nós, com o orçamento das famílias, com o orçamento das empresas. Esta é uma boa oportunidade para esclarecermos algumas dúvidas que temos sobre esta proposta de Orçamento de Estado para 2013. Basta que se inscreva para o 808-202-173 para que coloque as suas perguntas. Dr. Domingos Azevedo, Dra. Paula Franco tentarão depois responder a essas dúvidas, esclarecer as dúvidas dos ouvintes. Se não quiser participar por telefone, também pode colocar as suas opiniões, sobretudo as suas dúvidas, na página da TSF na internet e no Facebook. Dra. Paula Franco, Dr. Domingos Azevedo, bom dia. Bem-vindos ao Fórum TSF. Agradeço desde já a vossa disponibilidade para, no fundo, ajudar a responder às perguntas que cada um de nós tem sobre este orçamento. Dr. Domingos Azevedo, gostava de começar por perguntar uma coisa, mas se calhar muitas, já aqui disse, este é a maior subida, o maior aumento fiscal da nossa história democrática. Olhando aqui para os diversos vetores desta equação, há alguém que saia beneficiado com estas mudanças? Ou vamos todos ter de pagar mais sem exceção? Vamos todos ter que pagar mais sem exceção. Eu penso que nós estamos a atravessar um momento muito difícil. E este orçamento, na minha opinião, é na continuidade, mas muito mais violento do que os anteriores. É na continuidade daquilo que a sociedade está farta de condenar. Ou seja, a visão do reequilíbrio das contas públicas apenas pela ótica da receita, e nunca pela ótica da despesa. Nós ouvimos às vezes bons discursos muito bem elaborados, muito boas intenções, mas quando depois chegamos aos factos acabamos por verificar que eles, como diz o nosso povo, a montanha para um rato, porque estamos de acordo que a diminuição da despesa nem sempre produz efeitos imediatos. Mas há uma coisa que é importante, é que os contribuintes e os cidadãos não entendem o porquê destas opções. E porquanto não entendem, e para que os contribuintes façam o seu contributo e que sacrifiquem um pouco da sua comodidade, que sacrifiquem a comodidade dos seus, porque é importante nós percebermos, quando nós pagamos impostos, nós pagamos em contrapartida de um nível de vida que nós queremos dar aos nossos, de um nível de vida que nós queremos e naturalmente aspiramos para nós, e que naturalmente ao pagarmos os impostos sacrificamos questões, por vezes, de planificação do nosso futuro, do futuro dos nossos filhos, e naturalmente a nossa comodidade, que como cidadãos e pessoas humanas temos direito. E porquanto esta questão deveria ser melhor estudada, e é um ponto importante, os cidadãos têm direito em saberem porquê e em que circunstâncias é que são obrigados a se verem confrontados perante esta situação. Eu, para mim, como cidadão que pago os meus impostos, eu não pago tão pouco como isso. O ano 2012 vou pagar 69 mil euros de IRS, e é importante que saibamos isto. Como cidadão que pago os meus impostos, eu sinto-me tremendamente lesado e decepcionado quando me dizem, olha, do dia para a noite aparecem contas na nossa sociedade, a Madeira aparece e diz, olha, devemos mais 8 mil milhões de euros.
O BPN, olhe, há mais de 12 mil milhões de euros. Quem paga isto? É o cidadão comum. E o cidadão não tem culpa destes desmandos, porque ainda por cima acabamos por verificar que depois a nossa justiça é demasiado lenta, é demasiado, como é que é dizer, tardia em tomar decisões, porque nós acabamos por andar a pagar o que os outros andam a gozar, o que nós não gozamos. E isso é que é negativo. E o Estado? E este é o grande desafio das sociedades democráticas. As sociedades democráticas, alguma coisa tem que mudar. E a mudança vai no sentido de elas se abrirem e serem geridas de forma a que os cidadãos as compreendam. Não só as compreendam, que vivam e, na medida do possível, participem nessa gestão dinâmica da própria sociedade. E hoje, cada vez mais, os cidadãos se interrogam. Pago? Nem discutem muito porque é que pagam, mas querem saber porque é que pagam e se não havia outras soluções em relação àquilo que pagam. Entendi. E infelizmente neste momento, é importante que isto esteja dito, e infelizmente nós neste momento não vemos nenhum esforço por parte do Governo no sentido de haver essa maior transparência na vida pública, no sentido de legar aos cidadãos, de disponibilizar aos cidadãos a informação para que eles compreendam as tomadas de decisão, porque o próprio Estado é o maior desorganizado que nós temos na sociedade. Exige organização às empresas, exige organização aos cidadãos, exige que os cidadãos até façam comunicação das suas declarações pela internet. E o escândalo do escândalo continua a ter uma contabilidade de regime de caixa que nunca sabe no que gasta, porque gasta, qual o efeito daquilo que gasta, e este tipo de Estado, esta maneira, esta concepção de gerir uma sociedade, começa a estar ultrapassado e os cidadãos não a aceitam. E muita dessa revolta dos cidadãos não é muitas vezes por aquilo que pagam. O que pagam é consequência de alguma coisa. É que ninguém lhes diz o porquê que pagam. E é importante que não só que lhe digam, mas que os levem a perceber porquê que pagam este tipo de coisa. Tendo em conta o Orçamento de Estado que é proposto pelo Governo, as receitas de IRS podem aproximar-se das receitas de IVA. Ou seja, os impostos sobre o trabalho podem aproximar-se dos impostos sobre o consumo. Isso que faz é um sentido? absurdo, mas que refletem algumas opções políticas. É importante também de ser dito. É um absurdo que os impostos indiretos até hoje, o caso do IVA e o caso do imposto de selo e de outros impostos indiretos, sempre se distanciaram, particularmente a partir de 25 de Abril, dos chamados impostos diretos, que são aqueles que recaem diretamente sobre o cidadão. Ora bem, o que nós começamos a assistir é um bocado a substituição dessas fontes de receita pelas fontes de trabalho. Dito de outra maneira, a evolução que nós tivemos no IRS em 1989, e tivemos-la, a concepção do método de tributação, da filosofia subjacente ao imposto na reforma de 1989 foi um grande avanço, mas hoje nós estamos a regredir de uma forma demasiado depressa para os conceitos de tributação antes de 25 de Abril. É importante dizê-lo isto, porque nós hoje não tributamos pessoas, nós hoje começamos outra vez a tributar rendimentos. E isso, como sabemos, as pessoas são diferentes, têm problemas complexos e que o sistema fiscal só é justo quando for capaz exatamente de atingir essa complexidade, de ir às pessoas na sua realidade concreta, na sua realidade objetiva, e aí sim conseguiremos ter um sistema fiscal mais justo. Ainda antes de irmos ao encontro dos primeiros ouvintes, para tentarmos também esclarecer as dúvidas dos ouvintes, tentando perceber em que é que este orçamento está, tendo em conta o aumento dos impostos, em que é que ele vai mexer com a nossa vida. Gostava de começar por lhe perguntar uma questão também mais concreta ao Domingos Azevedo. Em janeiro, o que é que nós vamos sentir no nosso ordenado? É só aquela sobretaxa de 4% ou já vamos ter também o efeito da mudança de escalões? Olhe, Dr. Domingos Azevedo ou Dr. Paulo Franco? Olhe, os portugueses compreendem muito melhor com a carteira do que com a cabeça. Quando as pessoas lhe dizem as coisas, dizem, olha, atenção, cuidado, vamos ter este efeito. Quando me ouvi falar e quando me falaram no reescalonamento dos escalões de IRS, eu que disse logo foi, mas esperem um aumento. E o aumento que nós vamos ter só por efeito do reenquadramento, do reescalonamento dos escalões do IRS, é alguma coisa que traz um aumento na ordem de, sensivelmente, para os trabalhadores por conta de outrem, na ordem entre os 22%, para um rendimento até sensivelmente 2.000 euros mês, entre os 22% e os 35%. Só de efeito de reordenamento destes escalões. Sem falar com os 4%. Sem falar com os 4%. Mas os 4%, permita-me só muito rapidamente, trabalhadores por conta de outrem vão ter
desde um vencimento de 650 euros mês, ou melhor dizendo, já 550 euros mês já começa a ter um efeito, embora em termos percentuais, mas sobem, andam sempre numa escala de sensivelmente até aos 20%, andam para um rendimento de 5.000 euros, por exemplo, um rendimento mensal de 5.000 euros, eles andarão num crescimento na ordem dos 25%. O mínimo de crescimento que têm é 25%. Por isso estamos perante, ele já classificou, tanta gente chamou nomes a este fenómeno que eu não me atrevo a chamar-lhe outro nome. Mas diria que o ano 2013, e é isso que me custa, é que dizem que nós temos que reequilibrar as nossas contas públicas. Mas esquecem-se, e aqui indiscutivelmente, que hoje começam pessoas de grande responsabilidade mundial a ter o mesmo entendimento, é que as dívidas não se pagam com a formação de mais dívida. As dívidas pagam-se exatamente com a formação da riqueza. E, claro, quebrando ou cortando no excedentário. E aqui gostaria também de dizê-lo, que eu, como cidadão, desconheço, para além de uma notícia pública que veio de fundações, que é um cabelo, considerado um cabelo no universo do orçamento do Estado, eu desconheço qual é o resultado que o Governo tem das auditorias que fez aos diversos serviços, ao funcionamento dos serviços, à utilidade desses serviços, ao gasto desses serviços e ao retorno que isso representa para os cidadãos, que eu desconheço quaisquer resultados nesse domínio. E era bom, como cidadão, que nós conhecêssemos e que nos dissessem, olhem, o Hospital XYZ, o Centro A, B e C, a Escola Secundária, a Universidade YZ, deve mudar os seus procedimentos, porque temos lá gastos excedentários, ou não deve mudar, deve até fazermos um esforço de crescermos, porque está a fazer refluir para o regresso para os cidadãos do esforço que está a fazer socialmente. E nós isto não sabemos. Mas o mais grave não é nós não sabermos, é que nem o próprio Governo sabe. E por isso tem que mudar os seus comportamentos, tem que se organizar, no mínimo da mesma maneira que exige que os cidadãos particulares se organizem. Vamos ao encontro dos primeiros ouvintes. Recordo, queremos ouvir a sua opinião, sobretudo as suas dúvidas sobre este Orçamento de Estado. Tentamos, no Fórum TSF, fazer contas aos impostos, àquilo que vamos perder, tendo em conta o aumento de impostos a que vamos estar submetidos em 2013. Para ajudar a esclarecer as dúvidas dos ouvintes, contamos com a ajuda da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas. Está aqui o bastonário Domingos de Azevedo, também a assessora do bastonário, a doutora Paula Franco, nos podem ajudar a responder às dúvidas dos ouvintes. António José é funcionário público, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Bom dia, obrigada por poder participar. A pergunta que eu queria meter ao fórum era, portanto, se as medidas se concretizam já em 2013 e são refletidas nos nossos ordenados mensalmente, ou se são refletidas só no IRS para 2013. Era a pergunta que eu queria pôr. Muito obrigada. Colocada a pergunta? Bom, no que respeita aos funcionários públicos, é engraçado porque eles, quando comparados com aquilo que se passou em 2013, não vão ter muita alteração. E não terá muita alteração porquê? Porque em 2013 eles viram o seu vencimento reduzido 2 salários. 2012 viram os seus rendimentos reduzidos 2 salários. Isto quer dizer o quê? Que a matéria coletável de IRS diminuiu, por isso, 2 dozeavos. Ora, esta diminuição vai gerar agora apenas um aumento da matéria coletável num dos salários. E porquanto quando fazemos a comparação entre 2012 e 2013, a diferença não é muito significativa. Por isso, o que no âmbito do IRS, para os funcionários públicos, que seja dito isto, porque eles o ano passado viram a sua base coletável, a base do imposto total do seu rendimento, diminuída em 2 dozeavos do seu valor. No ano 2013, estes funcionários públicos vão ver reposto em duodécimos um dos subsídios e vai-lhe ser naturalmente retraído, por isso o IRS vai incidir sobre uma base coletável superior, que é exatamente de um salário. De qualquer das maneiras, não vão ter, nos exemplos que nós temos, não vão ter agravamento significativo os funcionários públicos. Mas atenção, o mérito não é da aplicação das tabelas, o facto de bem é de
a matéria coletável, ou seja, a totalidade dos rendimentos de 2012, ter baixado, e nós comparamos, como é evidente, neste processo de 2011, 2012 e 2013, ter diminuído por efeito de ter havido a retenção de 2 salários, diminuindo a matéria coletável de IRS, incide menor imposto, e agora os agravamentos que temos é por efeito do reescalonamento dos escalões. E nesse domínio vão ter o aumento sensivelmente também que os outros funcionários têm por efeito de reenquadramento dos escalões. Mas como a sua matéria coletável vai subir apenas um salário, o efeito não é um efeito muito significativo. E em janeiro já vamos ter volta daquela janeiro já inicial, temos, já contamos com tudo. O rescalonamento e os 4%. E os 4%, diversas pessoas têm dito que são logo retidos na fonte. Eu acho que o Orçamento de Estado não é claro quanto a isso. E, atendendo à forma de composição, penso que teremos de ter algum esclarecimento agora quanto à forma disso. Porque vamos lá ver. Eu vou reter 4% sobre quê? Vou reter 4% sobre o rendimento total que eu vou obter. Ora, se eu, por exemplo, imaginemos, trabalho até ao mês de julho. No mês de julho vou de férias, ou tenho uma doença, vou de baixa. E estou 3 ou 4 meses em baixa, não trabalho. Eu pergunto, então, a base que eu parti de janeiro, no pressuposto que ia trabalhar todo o ano, fica imediatamente deturpada, porque eu acabo por não ter esse montante global de rendimento sobre o qual vou fazer incidir os 4% que terei. O Governo terá que, naturalmente, ainda esclarecer esta questão, porque penso que ela tem alguma contradição, porque mesmo se aplicar, e é necessário também vermos isto, mesmo que ela se aplique mensalmente, por efeito da retenção na fonte aos trabalhadores por conta de outrem, haverá aqui um tratamento desigual, porque, por exemplo, nos profissionais liberais só poderá ser utilizada no final do ano, nos empresários em nome individual só poderá ser utilizada no final do ano, porque só no final do ano é que eu sei os resultados das atividades desenvolvidas por estas situações. Por exemplo, mas quem diz isto, diz também, por exemplo, os rendimentos provenientes do aluguer de prédios, etc. Por isso, eu só sei no final do ano qual é o resultado destas mesmas atividades. Por isso, penso que tem que haver aqui um esclarecimento quanto a isto. Neste momento, pelo menos da maneira como eu leio o orçamento, está-me um bocado confuso e tenho algumas dúvidas que a retenção possa ser imediatamente a partir de janeiro. Vamos agora escutar o ouvinte Carlos Monteiro, é operador de produção, liga-nos do Porto. Bom dia. Bom dia ao Fórum. Há uma questão muito simples que eu quero colocar. A minha esposa é funcionária pública, ganha na ordem dos 1.500 euros brutos. Eu trabalho numa empresa privada, ganho na ordem dos 2.200, 2.000 brutos. Tenho uma filha. Se nos separarem fiscalmente, tenho algum benefício com isso? Muito obrigado e um bom dia. Atualmente não, uma vez que a totalidade dos rendimentos é dividido por 2. Ou seja, a aplicação das taxas, até agora dividia por 1,95, havia aqui 5% de diferença e evidentemente que gerava aqui alguma dificuldade, ou aqui alguma diferença. Mas como atualmente o total dos rendimentos, quando falamos em casados, é dividido por 2, então a aplicação das taxas é exatamente a mesma como se fosse solteiro. E aqui não haverá, eventualmente, na minha opinião, nenhuma vantagem em separar só por efeitos de IRS. Quando muitos ouvintes temos, aliás, os senhores não são técnicos oficiais de contas, sabem fazer essas contas, mas pessoas como eu, que não são especialistas nestas coisas, temos a ver nos jornais, ver mais ou menos os nossos rendimentos para tentar perceber o que é que nos vai acontecer no próximo ano. Quando fazemos aqui simulações, quando cada um de nós faz simulações, devemos fazer simulação sobre o ordenado bruto ou sobre aquilo que é o rendimento coletável, não é? O bruto menos aquelas deduções específicas. Ora bem, vamos lá ver. Quando nós fazemos as nossas simulações, a taxa aplicável é sempre sobre o rendimento bruto. Depois é que deduz a esse rendimento o valor das chamadas deduções... Perdão, eu não queria dizer isto. Nós determinamos o rendimento bruto, fazemos-lhe deduções específicas, que é o caso da Segurança Social e outro tipo de despesas, caso existam, com esta característica, e encontramos então a matéria coletável. Por isso deduzimos ao rendimento a chamada dedução específica. E a essa matéria coletável então é que aplicamos as taxas. No caso de ser casado, a esse valor, imaginemos que encontramos um valor de 20.000, então dividimos por 10.000 e aplicamos as taxas do artigo, se não estou em erro, 68 do Código de IRS. Até ao máximo dos escalões, do maior dos escalões que nele caibam, no valor total, aplicamos as taxas da coluna B, a taxa média do escalão anterior. O excedente é que lhe aplicamos a taxa geral, por isso a taxa da coluna A, que prevista nessa mesma coluna. E é deste fracionamento que depois nós vamos então fazer as deduções
à coleta, como sejam os filhos, como seja a saúde, como seja a educação, aquilo a que nós chamamos as deduções à coleta. Por isso o que nós consideramos é o rendimento bruto deduzido daquilo que nós denominamos por deduções específicas, que são a segurança social e que são outro tipo de desconto, de despesas, como por exemplo no arrendamento, nos bens, nos rendimentos provenientes de aluguer, por exemplo, as despesas com a conservação e reparação dos prédios alugados, por exemplo. Que já temos uma notícia, alguns ouvintes que pensaram no ordenado bruto, foram fazer ali a simulação e afinal é depois o coletável. Mas já agora, permita-me só muito rapidamente, um trabalhador por conta de outrem, e este caso dos funcionários públicos hoje temos que os enquadrar exatamente como trabalhadores por conta de outrem, não tem neste momento já a exceção, mas por exemplo um trabalhador por conta de outrem que ganhe 750 euros por mês e por isso que tenha 10.500 euros no final do ano de rendimento normal, gera um rendimento coletável de 4.996 euros. Se compararmos, e tem uma dedução específica de 4.104, se nós compararmos em 2012, esta pessoa descontou ou pagou de IRS 392,99 euros. Em 2013, só por efeito do escalonamento dos escalões, isto é interessante, ela vai pagar 344,42. Só por efeito do escalonamento. 547,42. Eu peço desculpa, havia aqui uma diferençazinha. Os 750 euros, o ano passado pagou 392,99, no ano 2012 pagou 392,99, no ano 2013 vai pagar 547,42, só por efeito deste risco de reenquadramento dos escalões, mais a taxa, a sobretaxa, não tem sobretaxa, neste caso, porque a sobretaxa tem depois uma forma específica de ser calculado, quer dizer que o aumento de imposto deste caso é 39,3% quando comparado com 2012. E, se nós pegarmos aqui, e tirarmos aqui uma conclusão muito rápida, que é a seguinte: a classe média é aquela que está, de facto, a pagar este grande impacto. Porquê? Porque quando nós começamos com esta simulação e vamos para rendimentos superiores, por exemplo, falámos aqui no crescimento, neste caso, imaginemos a pessoa que ganha os 1.050 euros, tem um crescimento de 1.150 euros, tem um agravamento do IRS de 35,99. Mas já, por exemplo, uma pessoa que ganha 15.050 euros já só tem um agravamento de 22,04. Por isso há aqui assim uma diferença de imediatamente 13% sobre o rendimento das pessoas. É claro que em valor absoluto esta pessoa, o ano 2012, pagava 74.784 e no ano 2013 vai pagar qualquer coisa como 91.268,44, ou seja, mais que ela vai pagar 16.484 euros, a pessoa que ganha 15.050 euros. Mas, de qualquer das formas, a incidência no vencimento das pessoas, e por isso o peso que ela tem na disponibilidade financeira que ficam no final do mês, é muito mais acentuado naquilo que nós denominamos classes médias, ou seja, para rendimentos de sensivelmente, só um momento sim, porque, pronto, consideremos a classe média uma pessoa que ganha 5.000 euros, já são poucos, mas a classe média andará na ordem até aos 2.000, sensivelmente. No até aos 2.000 euros, o que nós temos é 2.050 euros. Esta pessoa vai ter um agravamento de 2.050 euros de 23,99 no ano 2007, do ano 2013. Ou seja, vai pagar todos os meses, 14 meses no ano, mais 93,06 euros do que aquilo que pagou em 2012. Vamos agora ao encontro de Amadeu Silvestre, jurista, está em Lisboa. Bom dia. Estou, muito bom dia. Eu sou jurista na administração pública. Sobre os efeitos que o orçamento de 2013 irão ter nos meus rendimentos, para além dos cortes de vencimentos que não são normalmente falados e que têm uma média de 5%, no meu caso 8,5%, isto faz com que, olhando para os meus recibos de vencimento, eu atualmente, o meu rendimento líquido em 2012 foi inferior ao rendimento de 2005. Em 2013, apesar da reposição de um dos subsídios, com o aumento do IRS e com o rescalonamento dos escalões, é previsível que o rendimento desça quase 100 euros por mês. Onde é que isto vai refletir? Onde é que é possível ainda refletir? Sendo no meu caso, em que trabalho em Lisboa e vivo fora de Lisboa, terá que ser na fatura dos restaurantes.
Só mais uma coisa que eu gostaria de dizer e que não está no âmbito de programadores, mas de algum modo se relaciona também, na medida em que o Dr. Domingos Azevedo falou aí na questão da redução da despesa. E tem-se ouvido hoje de manhã na TSF falar um dirigente do PSD que diz que neste momento cortar na despesa equivale a cortar nos benefícios sociais. Não é verdade. Olhando para o orçamento de 2013, e tal como dizia no outro dia a doutora Teodosa Cardoso no Jornal de Negócios, ainda há muito onde cortar antes de cortar nos direitos. Amadeu Silvestre, agradeço também a sua participação. Não houve aqui propriamente uma pergunta, foi mais uma avaliação. Também estamos a pedir isso aos ouvintes, como é que olham para este orçamento. Mas gostava, Dr. Domingos de Azevedo, há pouco o ouvinte perguntou, estou casado, temos um filho, faz sentido irmos para o divórcio para pagar menos impostos? O facto de haver um casal com um filho, ou se divorciarem, não é? E fica, portanto, uma família monoparental, digamos que, por exemplo, temos um casal que podem optar por se divorciar, ficando um dos elementos do casal com o filho. Sai beneficiado ou não? Ora bem, por efeito do... Vamos lá. Sai beneficiado, estamos a falar, obviamente, em questões financeiras a nível dos impostos. Primeiro, há aqui uma questão que fica sem saber se o filho beneficia da dedução ou não, se o filho está a estudar, se tem despesas com a educação, por isso era aquilo que eu dizia ao princípio. Sempre que nós olhamos a fiscalidade apenas com base na retenção na fonte, nós estamos a ter uma iniquidade fiscal, isto é uma injustiça fiscal. Ora bem, no caso concreto que me apresente, diz a lei, diz as instruções, que o filho será deduzido por um dos titulares desse mesmo rendimento. Mas admitamos, por exemplo, que o pai paga ao filho, por exemplo, os livros para estudar. E o filho está a cargo da mãe. Imaginemos esta situação. Então o pai deve reter os documentos relacionados com o filho e apresentar a respectiva dedução. Mas tem que ter os documentos. Atenção. E a mãe não pode duplicar esta despesa. Por isso, a lei permite que, efetivamente, as despesas que hajam com os filhos, na dedução direta é aquele a quem o filho está ao cargo, por isso na qualidade dependente, na dedução das despesas é aqueles que comprovarem, efetivamente, terem tido a despesa com o mesmo filho. José Damas está reformado, Liga-nos de Lisboa, bom dia. Bom dia. Olha, é o seguinte, eu queria perguntar ao Dr. Domingos Azevedo se os nossos impostos a 27 não está na média europeia e se a 15 não estamos abaixo. Portanto, eu sou reformado, tenho 672 euros, tenho uma pensão da minha mulher, sou viúvo, de 213. Eu fui atingido um bocadinho nas prestações, portanto, 13º mês e 14º mês, mas queria também me dizer, numa emergência nacional, se justifica tanto barulho, se nós os nossos impostos, que penso eu, para aquilo que tenho observado e ouvido, que estamos na média da europeia. A de 27 e a baixa a 15. Bom, eu não gostaria muito de responder, porque eu tenho que dizer algumas verdades e às vezes podem ver nisto qualquer ataque político e não tem um ataque político. Bom, em Portugal, a taxa do imposto do IRS arranca de ponto zero, havendo naturalmente aquilo a que chamamos a cláusula de salvaguarda, ou seja, não pode ficar líquido para o sujeito, para o contribuinte, um valor inferior um valor líquido inferior à remuneração mensal mínima garantida. E por isso quer dizer que este valor abaixo dele não pode existir. Mas, por exemplo, na Áustria, o imposto só arranca aos 11.000 euros. Em Portugal arranca aos 4.998. Por exemplo, em Chipre, o imposto só arranca, quer dizer, só começam a pagar IRS os rendimentos superiores a 19.500 euros. Na Dinamarca, só arranca a partir dos 41.000 euros, não obstante eles terem um sistema de tributação diferente, mas que depois é para as autarquias, não é no âmbito do IRS. Na Finlândia, o imposto do IRS só arranca aos 16.100. Na França, o imposto só arranca aos 5.963. Na Alemanha, o imposto só arranca aos 8.004 euros. Quer dizer, todo o cidadão que ganha abaixo de 8.004 euros não paga IRS. Na Grécia, o imposto só arranca aos 12.000 euros. Na Hungria, o imposto arranca a zero, por isso tem o flat tax é diferente. Na Itália, arranca de 0 a 15.000, 23%, arranca logo a zero, por isso.
Em Malta só arranca aos 8.500 euros e assim sucessivamente. Por isso, temos países, por exemplo, a Holanda arranca logo aos 18.901 a 18.945, tem taxas superiores à nossa, 33,1% superiores à taxa paga em Portugal. Por isso, deixo aqui uma espécie de cenário das situações europeias, sendo de reconhecer que a nossa é aquela que arranca a preço mais inferior de todas as outras. Sendo que, e segundo os dados avançados pelo Ministro das Finanças, se olharmos para o peso dos impostos no PIB, aí sim o IRS em Portugal está abaixo da média da União Europeia. Esta é uma forma correta de olhar estas contas que estamos aqui a fazer hoje? Olhe, eu não sei muito bem que contas é que o Sr. Ministro faz, mas tenho que as rever porque ele anda a fazer contas que não dão certas. E por isso tenho que rever as contas que o Sr. Ministro faz. Enganou-se o ano passado nas contas da Receita e engana-se muito nestas contas. Por isso tenho que rever essas contas, não sei. Mas o que é verdade é o seguinte, é que a fiscalidade em Portugal neste momento está praticamente ao nível dos países nórdicos. E sabemos que os países nórdicos têm um regresso extraordinário dos impostos que pagam para os cidadãos. Por exemplo, na saúde, nos medicamentos, na educação, tudo isso tem um regresso praticamente a 100%. Ora, os cidadãos portugueses pagam e, coitados, quando vão ao hospital ainda têm que pagar a taxa, quando vão para o ensino têm que pagar as propinas, quando querem que o filho vá estudar têm que gastar dinheiros enormes em livros. Ou seja, mesmo que nós estejamos abaixo, aquilo que o Estado devolve aos cidadãos por pagamento de impostos fica muito aquém dos países que o Sr. Ministro das Finanças compara. E por isso essa é uma comparação fictícia, perfeitamente falível. E quer dizer, está-se a comparar o que não é comparável. Porque eu só posso fazer essa comparação desde que também compare o que é que o cidadão recebe em retorno daquilo que paga. E nós, infelizmente, como sabemos, em Portugal, e dizia muito bem também aqui um ouvinte, que o corte nem sempre é nos benefícios sociais, mas infelizmente tem sido nos benefícios sociais. E aqueles cortes onde se poderia fazer com uma análise estruturada dos efeitos sociais desses mesmos cortes não tem sido feito. Tem sido à balda, isto parece que é uma aventura. Olha, aquela fundação, aquele hospital, aquela escola, tira-lhe 10%. É o olho, tem os olhos castanhos, o cabelo louro, então leva mais um bocadinho. Não, na nossa sociedade não pode ser naturalmente gerida com este tipo de coisas, tem que ser gerida de outra forma, com maior cientificidade, com rigor, e naturalmente que os cidadãos começam a sentir-se cansados com esta aventura, porque é uma autêntica aventura que nós assistimos, a justificações injustificáveis, porque eu também não percebo. O Sr. Ministro na sua intervenção disse, isto é assunto fechado, ponto final. E depois vem dizer aos senhores deputados, deem o vosso concurso para melhorar o orçamento. Eu não entendo. Onde é que o Sr. Ministro falou a verdade? Foi quando disse, não pode alterar mais o orçamento, esqueçam. Ou se foi depois quando chegou aos deputados e disse, nós queremos, o vosso concurso é uma coisa muito boa para tornar o orçamento melhor. Bom, há coisas que eu não entendo, e se eu não entendo é exatamente um bocado isto. Penso que o Sr. Ministro deveria pensar um bocadinho mais, que do lado cá estão 10 milhões de pessoas que têm necessidade de entender as palavras do Sr. Ministro e têm necessidade de entender o que é que se está a passar no seu país, e porquanto aqui a facilidade e a verdade da comunicação é fundamental para envolver os cidadãos neste esforço que eles estão a fazer, porque atenção, se nós não convencermos os cidadãos da validade deste esforço, vamos ter a rua, aí assim com manifestações, vamos ter o povo aí assim a contestar isto e eventualmente a pôr os ministros, o governo de lá para fora, substituindo por um governo capaz de ter entendimentos e procedimentos diferentes deste está a ter. É importante que as pessoas percebam que o tempo do governo musculado acabou. Acabou no dia 25 de abril de 1974. Acabou o tempo do governo musculado. E hoje tem que haver um governo para Portugal e para os portugueses. Ainda temos aqui um ouvinte em linha, mas não vou dar já a palavra, vamos abrir a segunda parte com ele, porque senão julgo que o Dr. Domingos já não teria tempo para lhe responder, temos apenas 1 minuto de programa, mas a minha pergunta é mais simples, vai ao enquadramento daquelas, quando olhamos para os nossos impostos e para os impostos que pagam outros países, faz sentido que o escalão de IRS para os mais ricos comece em quem ganhe em Portugal 6.420 euros brutos? Claro que tendo em conta um ordenado médio de 500, 600 euros, 800 euros, isto é muito dinheiro. Evidentemente, mas podemos dizer que são ricos? Evidentemente que nós corremos o risco em Portugal de uma outra coisa. E o risco que nós corremos é o seguinte, é de termos pessoas ricos
que arranjam sempre maneira de camuflar os seus rendimentos, e os pobres, aqueles coitados que ganham 10 tostões, vêm logo buscar 9, fica só com 1. E porquanto é um bocado o risco nós corremos que a classe média é completamente dizimada com este orçamento. Completamente dizimada. Classe média que está a pagar com língua de palmo todo este processo. Retomamos o Fórum TSF já a seguir ao noticiário das 11. Queremos ouvir as suas dúvidas, as suas perguntas. Contamos com a ajuda da Ordem dos Secretariados Sociais de Contas para esclarecer os ouvintes da TSF. Este orçamento é na continuidade daquilo que a sociedade está farta de condenar, ou seja, a visão do reequilíbrio das contas públicas apenas pela ótica da receita. Eu queria perguntar se os nossos impostos, a 27, não está na média europeia. A fiscalidade em Portugal, neste momento, está praticamente ao nível dos países nórdicos. E sabemos que os países nórdicos têm um regresso extraordinário dos impostos que pagam para os cidadãos. Em 2013, apesar da reposição de um dos subsídios, com o aumento do IRS e com o rescalonamento dos escalões, é previsível que o rendimento deixe quase 100 euros por mês. Muita dessa revolta dos cidadãos não é muitas vezes por aquilo que pagam, é que ninguém lhes diz o porquê que pagam. E retomamos este Fórum TSF, onde tentamos responder às dúvidas dos nossos ouvintes. No fundo, são as conversas do dia-a-dia, nos cafés, nos transportes públicos, nas conversas com os amigos. Quanto é que vamos perder no ordenado só com os impostos no próximo ano? Queremos ajudar a esclarecer as suas dúvidas, para isso contamos com o contributo do Domingos de Azevedo, bastonário da Ordem dos Secretariados Sociais de Contas, também com a doutora Paula Franco, assessora do bastonário da OTOC, para nos ajudarem também aqui a esclarecer algumas das dúvidas, pelo menos aquelas que podem ser esclarecidas neste momento. Lucília Monteiro deixa-nos uma pergunta concreta no Facebook, diz que é reformada, ganha 254 euros de reforma, mais 368 de pensão de viuvez, no total ganha 622 euros. E pergunta-nos, vou pagar IRS? Pelos elementos e pelo estudo que eu tenho, esta pessoa irá pagar de IRS no final de 2013, por isso ela está com 622. Sensivelmente, aqui o meu cálculo vai para os 650. Ela pagará na ordem de sensivelmente os 344 euros, ou seja, terá um aumento. Este é o escalão que mais sobe. Terá 74%. 74,84 de aumento, e irá pagar 10,53 euros por mês, que irá ser retido nos seus... Sensivelmente, porque nós, como é evidente, escalonamos isto de 100 em 100 euros, porque é impossível ter uma solução para cada caso concreto. Mas neste caso concreto, ela tem uma diferença mês de 10, ou seja, vai pagar mais do que aquilo que pagava, tem uma diferença mês de 10,53, corrijo, e vai pagar por mês 24,6 no ano 2013. O ouvinte de Carlos Silva pergunta-nos também no Facebook: é verdade que se não pedirmos fatura com nome e contribuinte quando metemos combustível, quando vamos a uma gasolineira, é verdade que se não pedirmos essa fatura com estes dados, a gasolineira consegue fugir aos impostos? Aconselha-se a que, efetivamente, o combustível é muito difícil, porque tem mecanismos muito específicos de controle. Como sejam, por exemplo, as empresas fornecedoras de combustível, como sejam, por exemplo, as taxas de ISP que pagam dos impostos petrolíferos, e, porquanto, o controle, o circuito é um circuito muito fácil de ser reconstruído, e, porquanto, as gasolineiras na venda a retalho é difícil desta fuga. Agora, evidentemente que se este contribuinte é um empresário, se tem uma empresa, empresário em nome individual ou um profissional liberal, ou se o gasóleo é para uma sociedade, aconselha-se naturalmente a colocar o número de contribuinte na fatura, sem a qual não poderá ser considerado gasto do exercício. Porquanto é importante que coloque lá sempre o seu número de contribuinte e o destinatário desse mesmo gasóleo ou gasolina com Santos Gases. Vamos agora ao encontro de Ivete Preto, socióloga, Liga-nos de Lisboa. Bom dia. Eu sou, de facto, socióloga, mas estou aposentada da função pública. E, portanto, enquadro-me naquelas medidas restritivas que vão começar e vão ser acumuladas com o aumento do IRS. Vão começar para os aposentados, aquilo que se já tinha aplicado para os trabalhadores do ativo.
Aquilo que eu queria saber é o seguinte: eu e o meu marido, que também está nas mesmas condições que eu, embora não seja sociólogo, vamos ser afetados pela diminuição que começa em 3,5%, se não me engano, e vai até aos 10%. Vamos começar por aí. E depois temos a taxa do IRS, que subimos de escalão. Depois temos a taxa dos 4%. Depois temos a de 2,5%. Eu gostava de saber como é que isto se encarreira. Por onde é que começa? Começa pela atribuição do escalão? Começa pelo desconto da diminuição da pensão, que varia entre 3,5% e 10%? Por onde é que começa? Como é que se fazem estas contas? Bom, não me disse quanto ganhava e deixa-me aqui um bocado na dificuldade. Eu posso dizer-lhe. Eu, em 2011, que foi o último ano em que eu e o meu marido recebemos 14 mensalidades, ganhámos bruto 72.585. Por isso se anda na ordem dos rendimentos anuais sensivelmente de 35 mil euros, sensivelmente, não é? Sim. Só um momentozinho, 35 mil euros. Doutora Paula, estamos aqui, não é? Sensivelmente 35.700. Por isso, se for isso mais ou menos como acaba de dizer, vai ter um aumento, só diretamente nos escalões de IRS, vai ter um aumento de 8,3%. Por efeito do reenquadramento dos escalões do IRS. Vai pagar uma taxa adicional de 1.097,4, o que lhe gera um total de imposto a liquidar na fonte de 10.685, ou seja, o seu agravamento no IRS total no final do ano será de 20,71%. Vai pagar mais este ano do que aquilo que pagou o ano passado, 130,93 por mês. Ora, está respondido esta dúvida. Vamos agora escutar Rui Costa, técnico de vendas, liga-nos da Póvoa de Varzim. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rui Costa, estamos a ouvi-lo. Bom dia, olha, é o seguinte, eu queria fazer uma pergunta e um comentário. A pergunta é o seguinte: eu ganho variável, eu recebo uma remuneração variável, ganho cerca de 1.300 euros por mês. Pronto, eu trabalho por conta de outrem. A minha esposa, pronto, é licenciada, tem 2 licenciaturas tiradas em faculdades públicas, levou 10 anos, mas está no desemprego e tem uma filha. Portanto, a minha pergunta é esta: quanto é que eu vou descontar a mais do que aquilo que desconto no final do ano? E como todos os anos eu costumo receber sempre o retorno daquilo que desconto, se no final do próximo ano se vou receber. Pronto, e o meu comentário agora era o seguinte: quando o Ministro das Finanças diz que a recessão no próximo ano irá andar na ordem do 1%, pronto, eu vou dar a minha opinião e com muita gente que falo de rua, colegas de vendas, com clientes que visito todos os dias, que visito cerca de 40 a 50 clientes. Pronto, eu neste momento, eu já entrei em recessão. Porquê? Porque eu gastava cerca de 14, 15 euros por dia em refeições, em pequenos almoços e em almoços. Eu neste momento não tenho vergonha de o dizer, eu sou um comercial da maramita. Como havia os trolhas aqui há uns 10, 15 anos atrás que levavam a maramita para as obras, eu neste momento eu trago qualquer coisa para comer à meia da manhã, trago o meu almoço e trago um lanchinho para comer à tarde. E fazendo fé nas palavras do ser ministro das palavras difíceis, que ele de finanças não percebe nada, ele diz que é 1%, eu digo que a recessão vai ser, segundo a minha ótica, cerca de 4 a 5%. Portanto, a minha pergunta e o meu comentário era este. Fica o seu comentário. Vamos ver se temos dados suficientes para responder a este ouvidor Domingos de Azevedo. Bom, ele diz-me que é casado e por isso tem um rendimento sensivelmente próximo dos 1.300 euros por mês. Como é casado, o rendimento dele divide por 2 e é sobre este valor que nós vamos aplicar as taxas. Então ficará enquadrado sensivelmente em 650 euros por mês. Pagou em 2012 196,99, pagará em 2013 344,42 só por reenquadramento das taxas. Tem uma sobretaxa igual a 0, por isso tem um aumento
de 74,84 e 10,53 e de 10,53. A estes valores que eu aqui mencionei, terá que agora multiplicar por 2. Porquê? Porque divide por 2 para efeitos de enquadramento de taxa, mas no fim, para encontrar o imposto final a pagar, tem que multiplicar por 2 porque são 2 contribuintes. Neste caso, este caso é beneficiado porque, como divide por 2, a esposa não tem rendimentos, mas é casado, então vai apanhar uma taxa mais baixa, só que no final tem que multiplicar por 2 porque trata-se de um casal. No caso dele é beneficiado, dei-lhe aqui o resultado que ele tem em termos de aplicação de taxa, agora é fácil ele fazer as contas. Temos aqui um ouvinte que tem uma pergunta que vai no mesmo enquadramento, o ouvinte Ana Dias, que escreve na página TSF na internet, tem algumas dúvidas e explica-nos o caso dela. É funcionária pública, recebe o vencimento bruto mensal de 3.360 euros, está sujeita a uma taxa de IRS mensal de 25%. Portanto, são 2 casados, 2 titulares, um dependente. O marido também é funcionário público, tem o mesmo ordenado. Portanto, cada um com ordenado de 3.360 euros mensais, brutos, e um filho. Ela pergunta, o escalão de IRS anual será aplicado em função do rendimento de cada um dos membros ou em função do rendimento conjunto? O escalão do IRS, como já disse aqui, para este efeito de enquadramento de taxação, não tem efeito nenhum prático. Porque tem neste caso que apresentei, porque a esposa não tem rendimento. Aqui beneficia, porque ao dividir por 2 vem mais para baixo. Nos casos em que os rendimentos são muito idênticos, o efeito é praticamente nulo e podemos aplicar praticamente só um rendimento. Neste caso concreto, a senhora diz que ganha sensivelmente 3.300. Os nossos cálculos temos uma taxa, um valor de 3.350, o que gera 46.900 euros. Então, nesta circunstância, esta pessoa, no ano 2012, pagou 11.516,43, no ano 2013 vai pagar 12.523,45. Atenção, isto só por efeito do reescalonamento dos escalões, vai ter uma taxa suplementar dos 4%, por isso que dá 13.398,04, o que dá um total de imposto de 13.021,4, dando um aumento de imposto de 2.405,06, o que corresponde a 20,88 de aumento, e vai ter um agravamento, uma retenção por mês de 994,39, o que constitui um aumento de retenção mensal de 171,79. Quanto ao marido, se ganha a mesma coisa, é exatamente igual. Portanto, este casal vai perder só impostos e sem contar cerca de 340 euros por mês. Este casal vai ter uma diferença de impostos exatamente de 2.000, no caso concreto que apresentou, 2.405 euros por mês. Por ano. Por ano, perdão, por ano. A senhora pergunta-se, ouvinte Ana Dias, pergunta-nos se o rendimento mensal bruto deverá ser aplicado por 12, 13 ou 14 meses, uma vez que não recebemos os 2 subsídios do ano 2012 e em 2013 irão perder apenas um. Estas contas que lhe estou a fazer compreende já vezes 13. Estamos a simular situações de rendimento e temos que as enquadrar naturalmente nas situações concretas dos cidadãos. Quando falamos aqui nos TPOs, nós multiplicamos apenas vezes 13 e não vezes 12. Traduzam lá isso, TPOs. No caso, o que é o TPO? Eu peço imensa desculpa porque eu estava a dar os rendimentos dos TPOs, trabalhadores por conta de outrem. Peço imensa desculpa ao ouvinte, 2.350, neste caso concreto, ela pagava 7.659,36, passa a pagar 8.344,12, o que responde a um aumento de 684,76, o que responde a um aumento de 8,94%, mais uma taxa adicional que corresponde a 966,44, que dá um total a pagar em 2013 9.307, pagando 664,83 por mês, correspondendo a 117,73. Eu peço desculpa, é que eu tenho 3 tabelas. Uma para os empresários em nome individual e profissionais, que é um estudo que tem condições específicas, outra para os trabalhadores por conta de outra e outra para os pensionistas, atendendo realmente à dedução que o pensionista faz. E por isso eu peço desculpa, na resposta anterior estava incorreto, estava a ver os trabalhadores por conta de outra. Mas se calhar o ouvinte agradece porque não desconta tanto como na outra simulação. Pedro Santos é responsável comercial, Liga-nos de Guimarães. Bom dia. Bom dia, doutora Manela Cássio. A minha pergunta que eu tinha para... Pedro Santos, tem que desligar o rádio que tem Juco no carro, senão não conseguimos entender aquilo que nos quer perguntar. Sério, eu estava a falar em Bluetooth, não sei se agora já consegue ouvir melhor. Estamos a ouvi-lo melhor. Vale, obrigadíssimo. A minha pergunta já está mais ou menos respondida mediante a pergunta do outro ouvinte. Eu queria aproveitar a deixa
Primeiro, só para salientar aqui um ponto. Portugal, já que faliu por ser um Estado corrupto, a minha pergunta era esta. Nós estamos todos a descontar, estamos todos a pagar, e eu sou sincero, eu não me importo pagar mais 100, 150 ou 200 euros por mês. O que me está a custar são duas questões. Primeiro, há crianças a passar fome, na própria escola recusam-se a dar comida porque os pais estão atrasados no pagamento. É interessante, se o Bluetooth de facto não nos está a deixar entender aquilo que nos está a dizer. Fica esse seu alerta, não propriamente uma pergunta. Vamos ver se o ouvinte Maria Pedro, profissional de seguros, nos Liga de Lisboa, tem uma dúvida que nós possamos esclarecer. Maria Pedro, bom dia. Bom dia. A minha questão prende-se com a questão do novo imposto sobre as rendas, vai ser aplicado 28%. Eu só gostaria de saber como é que esse imposto vai ser aplicado. Se isso vai haver uma dupla ou não tributação, relativamente depois também ao IRS, que é aplicado sobre a matéria coletável. Depende da situação. Se é chamadas tributações liberatórias, ou seja, tributações autónomas, pode ter duas situações. Imaginemos, por exemplo, que chega no final do ano e imaginemos, por exemplo, 10 mil euros de rendas. Então, a senhora vai pagar 2.800, que é a taxa específica aplicável pela primeira vez, este é o primeiro ano que acontece, sobre esses rendimentos. Por isso, a tributação específica sobre este tipo de rendimentos, rendimentos de aluguer, de arrendamento de prédios. Ou, no caso da senhora pretender, e tem que fazer muito bem estas contas e aconselhar-se com alguém que domine estes processos. Se a senhora pretender, nada impede de poder fazer o englobamento. E quando se fala em fazer englobamento, a senhora pode ter apenas o rendimento das rendas. E até, por fazer o englobamento, ser-lhe enquadrada uma taxa inferior aos 28%. Ficar, por exemplo, na tabela dos 14,5%. E por isso, no caso de fazer englobamento, tem que fazer um estudo para ver se lhe beneficia ou não. Então, se poderá ser considerado o seu rendimento total, ou, neste caso concreto, os rendimentos provenientes dos arrendamentos, por isso dos alugueres das casas, são tratados autonomamente e não, atenção, autonomamente, mas englobados para efeitos da determinação do montante da taxa adicional. Não tributa em IRS nos escalões, mas é-lhe considerado este rendimento para efeitos só no caso de englobar, atenção, só no caso de englobar. É-lhe feito esse enquadramento, porque o englobamento é da totalidade dos rendimentos para efeitos da taxa adicional. Vamos lá ver se eu penso que abaralhei. Primeira questão, tem 10 mil euros de renda anual. Então, sobre este valor, se não fizer opção pelo englobamento, paga 2.800 euros. Esqueça o resto. Faz englobamento. Tem, por exemplo, imaginemos 5 mil euros de reforma e tem 10 mil euros de rendas, por efeito da redução de reforma ficaria com 12 mil. Seria vantajoso ou não vantajoso? Tem que fazer este estudo, mas atenção que se englobar tem a inclusão destes rendimentos para o cálculo dos 4% da taxa adicional. Este é um daqueles casos que é mesmo preciso fazer as contas concretas. E eu deixo aqui um apelo às pessoas. O Diário Notícias hoje mostra-nos, e também o Jornal Notícias, que há casos em que, se as pessoas escolherem o englobar do rendimento IRS, podem ficar a pagar o dobro. Pode. Por isso é que eu digo que hoje o sistema fiscal, quando as pessoas têm estas situações e que não dominem bem, é preferível consultarem uma pessoa que conhece estes assuntos, técnicos oficiais de conta, no sentido de os orientar para a melhor forma como eles devem, naturalmente, tratar. Deixe-me aproveitar a boleia deste ouvinte para lhe colocar uma dúvida. As deduções, por exemplo, naquilo que podemos fazer, cada um de nós no crédito à habitação, nos juros do crédito à habitação, vão diminuir. Pode explicar-nos a esse nível o que é que vai mudar? Tendo o que é que o orçamento nos diz que vai mudar? Olha, eu essa matéria ainda não estudei. Passo a palavra aqui à doutora Paula Franco, que ela já elaborou um documento que eu ainda não tive a oportunidade de ler, a verdade tenho que dizer, para ela explicar quais são as alterações que existem nas deduções à matéria coletável e as alterações que lá existem. A doutora Paula Franco passaria a explicar. Faz favor, doutora. Em relação às deduções, bom dia em primeiro lugar. Em relação às deduções dos encargos com habitação, de facto vai haver uma diminuição considerável para 2013. Portanto, a diminuição vai ter a ver com o limite máximo. E o limite máximo vai passar a ser de 296 euros. Era 591 e, portanto, vai passar a 296, quase metade daquilo que era. O que significa que, quando se fizer o arredondamento dos impostos em agosto, as pessoas vão ter menos devolução, menos deduções e logo menos devolução se ainda tiverem. E no caso de quem arrendou casa, as coisas também mudam a nível das deduções? Aí aumenta, portanto, aí mantém-se quase aquilo que estava, apesar de ter diminuído um bocadinho, mas diminuiu para 502 euros, portanto é quase o dobro em relação aos juros.
Os juros, o limite máximo são 296 euros e em relação às rendas, o limite máximo são 502 euros. Portanto mesmo assim ainda é um valor superior. Mas a nível das deduções, quem tem casa arrendada não sai... Não sai tão prejudicado. Diminuiu ligeiramente só. Paulo Cardoso é empresário, liga-nos de Queluz. Bom dia. Bom dia. Em primeiro lugar, gostava de dar os parabéns ao Fórum e pelos esclarecimentos que têm sido dados durante toda esta manhã. Vou tentar ser breve. A minha dúvida não tem a ver com o IRS, tem a ver com uma das novas particularidades do IVA, nomeadamente naquilo que diz respeito à obrigatoriedade de as guias de transporte de mercadorias terem que ser comunicadas antes do início do transporte à autoridade tributária. Ora bem, portanto, eu tenho uma empresa que faz instalação de equipamentos de ar-condicionado, por exemplo, e que todos os dias de manhã as equipas que vão para as correspondentes obras carregam os materiais necessários nos carros para, digamos, o desenvolver da sua atividade diária. Ora bem, eu quero saber como é que está previsto que isto se passe a processar, porque neste momento utilizamos as guias, chamadas guias de transporte manuais, que são preenchidas diariamente em triplicado e pronto, são impressas numa tipografia autorizada, numeradas e de acordo com a legislação atual em vigor. Agora, a partir de 1 de janeiro, segundo a informação que tenho, eu vou ter que passar a comunicar antes dos carros saírem da empresa à autoridade tributária, portanto, o conteúdo que habitualmente preenchemos nessas guias. Eu gostaria de responder a isto. Eu gostava de saber, pronto, como é que isto se vai processar, muito bem. Se vão acabar as guias manuais, o que parece que não vão acabar, e depois temos um outro problema. Portanto, ao final do dia, há materiais que não foram aplicados na obra e que regressam, portanto, ao nosso armazém. Ora bem, são os nossos funcionários na obra que vão comunicar à autoridade tributária que sobraram 10 metros de tubo, 50 parafusos, 20 metros de tubo de cobre. Fica clara a pergunta, Paulo Fica clara a pergunta, Paulo Cardoso, Dr. Domingos Azevedo, e responder já. Muito rapidamente. Eu acho que há uma coisa que nós não podemos negar. É a evolução técnica. E a evolução técnica hoje permite que a gestão do sistema fiscal seja muito mais eficiente, seja muito mais just in time e que seja muito mais rápida. E o que nós estamos a assistir à exigência em Portugal, verdade seja dita, já há muito temos noutros países. O Brasil tem um sistema da chamada nota fiscal, em que as pessoas entram no sistema do governo e emitem a nota fiscal. Ora bem, neste caso concreto em Portugal, eu quero aqui reconhecer publicamente a vantagem e a importância de mecanismos desta natureza em Portugal, para proteger aqueles que cumprem. Porque aqueles que não cumprem são que devem estar contra esta medida. Vamos lá ver. Primeiro há que salientar o seguinte. Vem uma proposta no Orçamento de Estado de que as guias de remessa seja esta obrigatoriedade, não seja no mês de janeiro, mas que passe para o primeiro dia do mês de maio de 2013. Por isso, quando tiver que emitir uma nota de transporte ou uma guia de remessa, esse documento não precisa de entrar, não entra em vigor já no dia 1 de janeiro, mas entra em vigor no dia 1 de maio de 2013. E é bom que as pessoas, porque aqueles que cumprem não há que ter medo disto. Esses cumprem, pagam os seus impostos, não têm que ter medo disto. Aqueles que não cumprem e que emitem as guias de remessa mesmo nos nossos sistemas informáticos, que fazem o circuito da mercadoria, que chegam a casa, as rasgam e depois não correspondem faturas, esses que tenham muito cuidado, que esses serão apanhados. E ainda bem que serão apanhados. A questão objetiva que o ouvinte me coloca, eu penso que ela tem resposta na nossa lei. Por exemplo, um feirante, quando vai para a feira,
leva, quando de manhã parte para a feira, ele leva um conjunto de mercadoria que não sabe qual vai ser o destino dela, nem o que vai vender. Então, o que ele emite uma guia de remessa, no valor total daquele montante, e que depois vai emitindo vendas a dinheiro ao consumidor final na feira. Ora, no caso concreto também, este contribuinte colocou, ele vai para as obras, leva tubo de cobre, leva fio, leva esquentadores e pode-os colocar todos ou não. Não há problema nenhum. À noite, ou quando regressar, se esse material vem para a sua casa, então deve haver não sei neste momento, são as tais questões que na prática depois terão que ser resolvidas, mas deve haver exatamente um momento em que o contribuinte vai dizer: levei 10, trouxe 5, os restantes 5 estão faturados na fatura XYZ. Então a sua mercadoria no armazém que tinha, de manhã diminuiu 10, levou, por exemplo, imaginemos 10 metros de cobre, mas como regressaram 5 metros de cobre à noite, então aumentou novamente 5, e então, em vez de tinha 10, não ficou sem nenhum, mas como regressaram 5, então passou a ter 5. Por isso, aquilo que nós chamamos as guias de remessa de destino incerto, guias de remessa ou notas de guias de transporte, porque a guia de transporte, em bom rigor, deve ser usada no sentido quando não há um ato comercial. A guia de remessa deve ser usada quando tem pressuposto um ato comercial. E por isso aquilo que me referiu, eu penso que é uma medida positiva e é uma medida que vem introduzir alguma ordem. E é importante ser dito, alguma ordem nas transações comerciais em Portugal. É uma medida muito positiva e que penso que os empresários deverão adotar esta medida. Aqueles que não estão habituados a cumprir, esses que tenham muito cuidado, porque a partir daqui dificilmente não serão apanhados neste processo. Francisco Carlos é comerciante, liga-nos de Tomar. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Para o fórum, bom dia a todos os ouvintes. Olha, eu... para já, com este orçamento de Estado, dá vontade de fugir. O que está a acontecer era muitíssimo previsível há uns anos atrás. Este modelo dos partidos talvez não venha muito a enquadrar com este assunto. Serve o país. Já não serve o país. Deixe no ar a ideia para se formar políticos em todas as áreas. Não é os governos elegidos às cegas pelo povo. Governos esses que mais parecem quadrilhas, sem ofensa, bem organizadas. Só servem para favorecer um país que tem todas as condições viáveis para ser um dos países mais desenvolvidos da Europa. Só que há muita gente a atrapalhar, sendo frustrado. E deixe mais no ar. Bom, eu acho... Eu acho que é interessante esta questão colocada e nós devemos ter cuidado neste discurso, porque os ditadores surgem exatamente na sequência deste tipo de estados de espírito. Há uma coisa que é importante: os partidos são uma coisa terrível, são, sim senhora, cometem uma série de asneiras, cometem, sim senhora, mas não consegue haver democracia sem haver partidos. Acho que os partidos têm que se sujeitar e têm que se adaptar às novas exigências sociais, mas no momento em que nós dissermos a discussão, ou a aceitação de ideias, a liberdade de expressão não serve o país, então estamos a abrir a porta exatamente a um ditador. Tivemos tantos anos e sabemos a consequência disso. Eu acho que alguma coisa tem que mudar, se me permite. Alguma coisa tem que mudar no nosso país. Penso que os partidos têm que se preocupar muito mais com as pessoas e muito menos com as suas estruturas partidárias. Penso que o poder tem que começar a cultivar um outro conceito de poder, que é um conceito de serventia e não um conceito de servir do poder. Penso que há todo um conjunto de coisas que têm que mudar, e falei nisto no princípio, na necessidade de transparência, na necessidade de vivência dos cidadãos na vida da sua sociedade, mas não deixe que o desânimo e que o desalento abra as portas a novos ditadores. Há muitos candidatos a isso, mas o povo português, ainda bem, que rejeitou no dia 25 de Abril, e eu esperava, tenho 63 anos, espero durante a minha vida não ter que rejeitar mais nenhum. Mas se for possível, mesmo com a minha idade, não me importa de lutar contra esses mesmos ditadores. O ouvinte Sérgio Guerreiro deixa-nos uma pergunta na página da TSF Internet. Começa por dizer que um dos aspectos que este orçamento contempla é algo que a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas vem a reclamar há algum tempo, o IVA de caixa. E depois diz que gostaria de saber se concorda com a medida e, concordando, quais os aspectos mais relevantes.
E depois pergunta, a liquidação do imposto só se fará na altura do recebimento da fatura? Bom, como sabem, eu tenho, pessoalmente, e quando até como cidadão, e até como deputado, quando estive na Assembleia, e hoje como bastonário da Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas, tenho vindo a denunciar essa situação. Claro que muitas pessoas não gostarão de mim, especialmente as grandes superfícies, porque isso representa qualquer coisa de capacidade financeira de 1.000 milhões de euros por mês. Atenção, que qualquer um de nós fazia muito dinheiro com 1.000 milhões de euros mensalmente disponíveis. Se nos pusessem na mão, nós fazíamos muito dinheiro. Mas isso dá-se à custa, em especial das pequenas e das médias empresas. Porquê? Porque fazem os fornecimentos às grandes superfícies e, como elas pagam-lhe em prazos superiores ao prazo em que têm que pagar o IVA, então têm que ser estas mesmas empresas que suportam o pagamento do IVA ao Estado. Mas quando chegam exatamente quando os adquirentes dessas mercadorias recebem a fatura, deduzem de imediato o IVA. Ora, tem então este benefício a dobrar. Tem o benefício a dobrar porquê? Porque deduzem o IVA no montante que têm que pagar ao Estado e recebem de imediato o IVA nas caixas quando vendem aos seus clientes. Por isso há aqui um duplo efeito deste benefício. Evidentemente que, como disse, as grandes superfícies não gostam que eu diga isto. Mas é importante dizê-lo que essa é a medida mais importante que o Governo pode e deve fazer para aumentar a capacidade de fluxos financeiros, de meios financeiros para as nossas pequenas e médias empresas. Porque não as obrigando a pagar o imposto ou obrigando-as a pagar o imposto apenas quando recebem, aumenta a disponibilidade financeira dessas mesmas empresas. Agora, eu tenho medo de uma coisa, confesso. Tenho medo de uma coisa. Porque é que nós estamos a falar? Atenção que é importante, estamos a falar que nasce a obrigação de entregar o IVA ao Estado quando a pessoa o recebe do seu cliente. Por isso, isto é, que não tenha que antecipar esse valor. E é importante, e faço aqui um apelo ao Governo, seja ele quem for, este ou outro Governo qualquer, mas faço aqui um apelo para que avance o mais rápido possível com isso, que não seja só para as pequenas empresas, que seja para o regime geral do IVA, que seja esse, o regime de caixa, isto é, que nasce a obrigação de pagamento do IVA quando as pessoas receberem o dinheiro correspondente. E porquê? Às vezes as pessoas dizem, mas é que diminui os pontos de controle. É mentira. Aumenta os pontos de controle por parte do Estado na fiscalização. E porquê? Porque quando há esses pagamentos, 90% dos pagamentos à vontade são feitos através de contas bancárias. Então, para além da emissão do documento, que é um ato praticado pelo próprio sujeito passivo, temos um outro elemento de controle, que é o registro destas verbas nas contas bancárias dos respectivos sujeitos passivos. E deixo aqui um apelo para que já o ano passado isso estava numa autorização legislativa e não avançou, para que agora em 2013 avance de facto com uma autorização legislativa, e também o desafio para que seja aplicável a todos os sujeitos passivos de IVA e não apenas aos pequenos e médios empresários. Vamos agora ao encontro de António Ferreira, liga-nos de Torres Vedras, é bombeiro. Bom dia. Bom dia. É o seguinte, eu não é bem fazer pergunta, eu perguntei do fórum o que é que nós achamos como vai ser depois deste orçamento. Eu, assim, por experiência própria, aqui há uns 2, 3 anos ainda conseguia andar de carro para o trabalho. Ultimamente comecei a ver que não ficava nada de parte, porque nós temos que pensar no dia da manhã, e eu tenho filhos, tenho mulher, assim como agora tenho a mulher de baixa, é o meu ordenado sozinha a entrar. Ora, se não tivéssemos um pé de meia, e ultimamente comecei a ver que não, já vou de bicicleta para o trabalho, porque comecei a ver que o ordenado já não chegava para a gasolina. Vou de bicicleta para o trabalho, faço uns quilómetros bons por dia. E agora a pergunta faço, porque é que o Estado vai nos aumentar mais? Ora, entretanto, eu estou desconfiado que nem para uma pilha, para uma lanterna da bicicleta vou ter dinheiro. E porque é que não cortam nas despesas dele? Porque é que o Estado precisa de tantos carros? Porque é que, já que não querem cortar na segurança, que eu aí acho bem que não cortem isso, mas comecem a cortar nas regalias que eles têm, porque eu acho que eles não precisavam de tantas regalias com os ordenados que têm isso tudo. Acho que não precisávamos ter nós a pagarmos os carros todos que eles têm. As perguntas e as sugestões de António Ferreira são perguntas não tanto para o Dr. Domingos Azevedo, são mais sugestões ao Governo e ao Poder Político. Mas levanta uma questão pertinente, uma questão familiar e muito simples. Este orçamento vai provocar recessão. Eu penso que ninguém tem dúvidas quanto a isto, porque é muito simples. As pessoas só compram se tiverem dinheiro para comprar. O Governo diz que será só a recessão de 1%.
As contas do Governo, para mim, têm que ser, como disse no princípio, auditadas. Auditadas, porque eu tenho sérias dúvidas dos resultados a que chego. Isto é uma questão muito simples. Eu, se tiver necessidade de uma camisa, e se não tiver dinheiro para comprar a camisa, digo à minha mulher, olha, põe lá mais um remendozinho, e ela vai servindo. O que é que vai acontecer este ato? A fábrica que faz camisas não vai ter necessidade de produzir a camisa. Então a fábrica que tem um empregado, ou 2 ou 3, vai ter empregados excedentários, e vai pegar nestas pessoas e vai mandá-las embora. Porque se o mercado não compra camisas, isto para dizer o quê? Que isto vai provocar, na medida em que as pessoas não tenham dinheiro, na medida do razoável, isto vai provocar, evidentemente, o aumento do desemprego, a falência das empresas e, naturalmente, uma degradação de vida nas pessoas. Porque a economia não tem que ter uma espiral como defendem muitos economistas. Se hoje cresceu 1, amanhã tem que crescer mais 1,5, mais 1,2, mais 1,7. A economia há de ter a virtude, no ponto em que nós conseguimos encontrar as potencialidades de um país, da sua naturalidade, da sua localização, das suas potencialidades naturais, e o nível de vida que os cidadãos aí habitam. O equilíbrio da economia há de estar aí. E não é ter que crescer mais 1%, que o ano passado cresceu-se de 0,3%, este ano cresceu-se 1%, ou diminuiu-se 1%, ou diminuiu-se 2%. Ora, é isto que nós não vemos, as nossas preocupações, não vemos que as pessoas avaliar os efeitos que têm na economia nacional, na economia do país, exatamente este tipo de cortes, a diminuição da disponibilidade financeira dos cidadãos, que lhes vai naturalmente. E não é só diminuição, atenção, que isto é importante. O dinheiro anda aí. Só que não está na mão de muita gente. Mas ninguém o queimou, nem ninguém o atirou ao mar. Estejam descansados, ele anda aí. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que este tipo de coisas amedronta as pessoas. As pessoas estão com medo. Eles mesmos que têm dinheiro estão com medo de investir. Porque têm medo de perder as suas economias, o que é lógico. E este discurso, este tipo de comportamentos, não só gera a recessão, como limita, é coartador, exatamente das iniciativas de criação de riqueza, das iniciativas de investimento, das iniciativas de desenvolvimento social. E é importante que nós também analisemos o orçamento, não só nos efeitos imediatos dos impostos, mas também nestes efeitos colaterais que podem ser fundamentais na evolução do nosso país e da nossa economia. Aproximamos-nos muito rapidamente do fim do programa de hoje, mas vamos ainda tentar escutar as dúvidas de mais 2 ou 3 ouvintes. Licínio Rodrigues é funcionário público, liga-nos de Aveiro. Bom dia. Muito bom dia. Em primeiro lugar, queria dar os parabéns ao subbastonário que aí está. Tenho gostado imenso de o ouvir. Dá uma sensação de ser uma pessoa, embora não conheça, está claro, pessoa bastante válida. Propunha até que se substituísse era o Ministro das Finanças, de facto. Ficaríamos muito melhor, sem dúvida alguma. Não me dei essa missão. Relativamente ao programa que está a ser hoje debatido, que isto efetivamente vai trazer é miséria, desgraça, roubos, mortes, eu sei lá o quê. Tudo o que é de mau, infelizmente. Ora, a minha questão ao subbastonário é o seguinte: eu sou funcionário público, a minha mulher está há 1 ano e meio desempregada, recebeu o subsídio de desemprego, a nossa filha que vive em nossa casa, daqui a mais meia dúzia de dias também vai estar nessa mesma situação, ou seja, o da minha mulher, porque já há vários meses que não nos pagam vencimento e isto, é claro, tem que tomar um rumo. Relativamente a esta situação, eu queria perguntar se no final do ano poderei englobar, uma vez que ela vive na nossa casa, é solteira, tem 25 anos, também estuda, está no último ano, está a tirar um mestrado, se poderei incluí-la na nossa declaração de rendimento, não é? Porque ela, ao fim e ao cabo, vive à conta minha e da minha mãe, falando assim. E queria acabar com o seguinte: são 2 amigos, um otimista e outro pessimista. E o otimista diz: este país não está assim tão mal como isso, quando não houver dinheiro, a gente vai estender a mão à caridade. E diz-lhe o pessimista: mas vamos pedir a quem? Olha, muito obrigado pela atenção. A filha pode ser... Muito obrigado. A filha pode, exatamente, porque, não obstante ter já a maioridade e mais de 25 anos, continua a frequentar o ensino superior, vive em comunhão de mesa e habitação consigo, não tem rendimentos superiores à remuneração mínima mensal garantida, pode exatamente incluí-la. Mas atenção que, se tiver remuneração, tem que incluir no rendimento agregado familiar. Se não tiver remuneração, a vez que estuda e está a tirar o mestrado, é considerado um dependente para efeitos de IRS. E também, naturalmente, as despesas de educação com esse mesmo dependente. E pondo esta pergunta de
mudando aqui as gerações, temos muitas pessoas que têm neste momento os pais a viver com eles em casa. Faz sentido, e por vezes com declarações de rendimentos diferentes, não é? Temos um casal com 2 filhos e temos um ou os 2 pais a viver lá, de um dos elementos do casal, a viver lá em casa. Faz sentido que englobem, que fiquem todos no mesmo agregado familiar e que integrem entreguem a mesma declaração de rendimentos? São as tais situações concretas que nós só em face da sua análise objetiva é que nós poderemos ter uma resposta concreta. Porque vamos lá ver, imaginemos então que um sujeito passivo está, por exemplo, num rendimento, imaginemos 25 mil euros. Imaginemos, ou 20 mil euros para ser mais fácil. Imaginemos que ele nesta taxa, neste rendimento de 20 mil euros, está, por exemplo, no segundo escalão, e que por efeito da agregação dos rendimentos dos pais, por pequenos que sejam, ele faz a mudança de escalão. Ou seja, o que ele vai aumentar nas deduções à coleta pode-lhe ser completamente consumido por efeito de uma nova tributação, porque ele vai ter que anexar aos seus rendimentos os rendimentos dos dependentes. Mas este é um daqueles casos, como já vimos há pouco, que quem estiver nesta situação faz sentido contactar um técnico oficial de contas? Faz sentido, para analisar essas situações, uma vez que, se eles apresentarem estes rendimentos isolados, é-lhes dedutível praticamente na totalidade, ou uma boa parte do seu rendimento, por facto de se tratar de pensões. José Almeida é agricultor, Liga-nos de Oliveira de Frades. Bom dia. Bom dia. Estamos a ouvi-lo, José Almeida. Pode sim, senhor, estamos a ouvi-lo. É para dizer o seguinte. Hoje de manhã ouvi na televisão o senhor do PSD, acho que era Moisés Moreira, dizia que lhe dissessem onde é que deviam cortar por causa do orçamento. E eu era para lembrar a esse senhor que deve cortar. Há muitos sítios que ele disse que não sabe. Por exemplo, olha, deve cortar nas Forças Armadas, porque vai um rapazinho com 19 anos para a tropa, vai ganhar até 100 ou 650 euros, dorme, come e bebe, tem descontos no transporte, e os outros que estudam vão para o mercado de trabalho e oferecem 450 euros quando oferecem. E tem mais onde cortar. Olha, o juiz, além de ganharem já grandes ordenados, tem casa paga pelo Estado, enquanto antes havia na comarca uma casa que o Estado continua a gastar dinheiro a conservá-la, e está ali à hora do juiz, mas o juiz não quer, antes quer o dinheirinho que o Estado dá, assim, toma lá. E agora veja, está aí o senhor que é técnico de contas, que veja, no caso de um casal que são juiz, marido e mulher, cada um recebe aquele dinheirinho para o bolsinho e pagam a sua casinha à vontade, ao fim de não sei quantos anos está a casinha paga e o Estado está a pagar. Agradeço a José Almeida também essa participação. 2 sugestões dirigidas ao PSD. Estamos quase a terminar o programa de hoje. Gostava de lhe perguntar uma coisa, Dr. Domingos Azevedo. A maior parte do nosso tecido fiscal é feito por pequenas e médias empresas. A carga fiscal para as PMEs aumenta com este orçamento? Não aumenta. Não aumenta, claro, diretamente, não é? Aumenta para as grandes empresas, a verdade tem que se dizer. E põe-se algumas limitações. O nosso grande problema das nossas pequenas e médias empresas é que elas estão completamente exauridas. Estão no limite da sua sobrevivência. E com este atual comportamento dos financiamentos e do comportamento bancário, eles têm muita dificuldade de sobrevivência. Mas eu gostaria, e claro, muito rapidamente, gostaria de dizer uma coisa. Nós temos de ter muito cuidado nestas dificuldades, temos de ter muito cuidado com as opções que fazemos na vida. E às vezes isto é tentativo de dizer, mas faça-se ali, ou faça-se acolá, ou os juízes ganham muito, ou ganham pouco. Bom, antes de mais nada é preciso lembrar que para ser juiz tem que saber muito e tem que estudar muito. E que não somos todos iguais. E tem que se fazer a diferenciação, naturalmente, daqueles que se esforçam, daqueles que sabem, daqueles que têm grandes responsabilidades, daqueles que não têm. Agora, há um dado que eu penso que é interessante. Fica mal ao governante e ao Sr. Engenheiro Moreira, fica mal vir com este tipo de discussões ou este tipo de argumentação. É aquilo que eu dizia, não há intocáveis. Estamos numa sociedade aberta onde as pessoas têm que ser responsáveis por aquilo que dizem e têm que justificar muito bem aquilo que fazem. Se o Sr. Engenheiro Moreira quiser saber onde deve cortar, uma vez que ele governante deveria saber onde pode cortar, pelo visto não sabe, a Ordem pode o ajudar nesse sentido.
Agradeço a Ordem dos Técnicos Oficiais de Contas a ajuda que deu hoje aos ouvintes da TSF, vindo aqui ao fórum, ajudando a esclarecer algumas das dúvidas dos ouvintes. Agradeço ao Dr. Domingos de Azevedo, Dra. Paula Franco, por terem vindo aqui ajudar-nos a esclarecer e a tentar perceber em que é que o próximo orçamento vai mexer com a nossa carteira. Agradeço-lhes por terem vindo aqui, no fundo, dar mais um conselho fiscal aos ouvintes da TSF. Muito obrigado. É completamente dizimada com este orçamento. Completamente dizimada. A classe média que está a pagar com língua de palmo todo este processo. Se nos separar fiscalmente, tem algum benefício com isso? A aplicação das taxas é exatamente a mesma como se fosse solteiro. Não haverá nenhuma vantagem em separar só por efeitos de IRS. Pronto, eu neste momento eu já entrei em recessão e fazendo fé nas palavras do Sr. Ministro das palavras difíceis, ele diz que é 1%, eu digo que a recessão vai ser, segundo a minha ótica, cerca de 4 a 5%. E porquê é que não cortam nas despesas dele? Porque é que o Estado começa a cortar nas regalias que eles têm? O sistema fiscal só é justo quando for capaz, exatamente, de atingir essa complexidade, de ir às pessoas na sua realidade concreta, na sua realidade objetiva, e aí sim conseguiremos ter um sistema fiscal mais justo.